Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva. Capítulo 8. Tomadas mentais. No capítulo 4 do livro Ora em Estudo, apresenta problemas de suma importância para todos os que nos achamos empenhados no esforço de autorrenovação com o Mestre. Analisando aquele magistral capítulo, melhor se consolidou velha impressão de que, em vários casos, nem sempre o obsessor é o desencarnado, mas sim o encarnado. Existem inúmeros casos em que o espírito luta titanicamente para desvencilhar-se da prisão mental que o encarnado estabelece em torno dele, conservando-o cativo e subjugado a pensamentos dolorosos e enfermiços. Para maior facilidade, estudemos o assunto à luz do diagrama seguinte: prisões mentais igual pessoas, situações, coisas. Frutos da doutrinação igual a desligamento de tomadas mentais através dos princípios libertadores que doutrinadores distribuem da esfera do pensamento. Consolidação do equilíbrio igual a estudo mais meditação, que é igual a renovação, mais trabalho, que é igual a libertação. Despejo, ausência de afinidade, em virtude de o encarnado modificar os centros mentais. Como sabemos, a influenciação dos espíritos sobre os encarnados se exerce pela sintonia. Pessoa cujos pensamentos, palavras e ações determinam um padrão vibratório inferiorizado estará, a qualquer tempo, à mercê das entidades perturbadas e perturbadoras. Em síntese, o efeito das obsessões se faz sentir, invariavelmente, através de um traço de união entre nós e os espíritos, entre a mente encarnada e a desencarnada. Vinculamo-nos aos espíritos pela fusão magnética, o que implica em reconhecermos o acentuado coeficiente de responsabilidade que nos cabe, por permitirmos que a nossa casa mental seja ocupada por hóspedes menos esclarecidos. Existindo a afinidade, haverá, logicamente, fusão magnética. A reciprocidade vibratória ergue uma ponte entre a nossa e a mente dos desencarnados. Quando deixar de existir essa compensação vibratória, em virtude do esclarecimento, nosso ou do desencarnado, a quem muitas vezes impropriamente denominamos de perseguidor, haverá então o despejo do hóspede inoportuno, à maneira do senhorio que manda embora o inquilino que lhe não pagou os aluguéis combinados. Despejado, o espírito irá em busca de outra casa mental, se as bênçãos do esclarecimento não repercutirem no seu mundo interior. Figuremos um ferro elétrico de passar roupa. Quando desejamos que o ferro se aqueça, que a temperatura se eleve, ligamos o fio condutor de eletricidade à respectiva tomada. Concluída a tarefa, desligamos o fio e o ferro vai perdendo o calor e volta à temperatura normal. O ferro de engomar somos nós. A eletricidade é a projeção mental do desencarnado. O fio condutor são as duas mentes imanadas, vinculadas, justapostas. Raciocinando dessa forma, somos compelidos a crer que o estudo e a meditação serão forças valiosas no processo de nossa renovação espiritual. Modificando o centro mental, nossa alma pode agir com mais desenvoltura.
Substituídos os pensamentos enfermiços ou malévolos por ideais enobrecedores, o encetamento de atividades edificantes ser-nos-á penhor de integral e definitiva libertação do incômodo jugo das entidades menos esclarecidas. O estudo, a meditação e o trabalho no bem serão, assim, os nobres instrumentos com que desligaremos as tomadas mentais, efetuando, por conseguinte, o despejo dos desencarnados. Para isso, poderá exercer decisiva e salutar influência a palavra esclarecida dos doutrinadores encarnados, que projetará para as nossas mentes necessitadas os princípios libertadores a que alude o assistente Aulos. Inúmeras curas de obsessão têm se verificado com o simples comparecimento dos interessados a reuniões de estudo. Em tais reuniões, não somente se beneficiam os encarnados, os seus acompanhantes compartilham também do abençoado ensejo de reeducação. Naturalmente que há obsessões cujas raízes se aprofundam na noite escura e tormentosa dos séculos e milênios, que pedem assistência direta e específica. Ninguém contestará esta verdade, acreditamos. As obsessões podem cessar, entre outros, por um dos seguintes motivos: pelo esclarecimento do encarnado que despejará de sua casa mental o hóspede invisível, pelo esclarecimento do desencarnado que se libertará da prisão mental que o encarnado lhe vinha impondo, e pela melhoria de ambos. Catalogamos apenas os motivos que apresentam conexão com as considerações ora formuladas. No atual estágio evolutivo do homem, em que o comando da nossa própria mente ainda é problema dos mais árduos e difíceis, costumamos, pela invigilância, construir para nós mesmos perigosos cárceres mentais, representados por pessoas que prezamos, situações que nos agradam e coisas que nos deliciam os sentidos. Há, por exemplo, os que se apegam de tal maneira a situações transitórias, em nome de um amor falsamente concebido, que, sobrevindo inevitavelmente à desencarnação, para um ou para ambos, a prisão mental se prolongará por muito tempo. Conhecemos o caso de uma senhora que permaneceu em sua residência durante mais de um ano após a desencarnação. Observada por um médium vidente que transitava diariamente pela porta de sua antiga residência, afirmou estar absolutamente certa de que tinha morrido, acrescentando então: "Ó, meu amigo, como está sendo difícil deixar a casinha, esta varanda tão gostosa, os familiares, os objetos." E por muito tempo, ainda o nosso companheiro a viu na varanda, calmamente sentada numa cadeira de balanço. Tal vida, tal morte, diziam os antigos. E nós repetimos, com os instrutores espirituais, que diariamente desencarnam milhares de pessoas, porém só algumas se libertam. O Espiritismo cristão oferece-nos exuberadamente os meios de destruirmos esses grilhões. Será pelo estudo doutrinário e pelo trabalho evangélico que superaremos esse e outros obstáculos. Será pelo cultivo da fraternidade e dos sentimentos superiores que marcharemos com segurança para o Tabor de nossa redenção, onde o Senhor da Galileia nos aguarda. Sem a renovação moral e espiritual, o problema da nossa libertação será muito difícil. Sem que o verbo dos instrutores espirituais
e a palavra dos pregadores e doutrinadores esclarecidos encontrem ressonância em nosso mundo íntimo, muito reduzidas ficarão as probabilidades dos grupos mediúnicos, mesmo os bem orientados, que trabalharem a nosso favor. Isto porque muito dependerá do nosso coração e da nossa boa vontade, afeiçoar-nos ou não aos princípios libertadores da Boa Nova, trazida ao mundo pelo Divino Amigo e pelo Espiritismo, restaurada na plenitude de sua pureza e sublimidade. O assistente Aulus, respondendo a uma indagação de Hilário, o simpático companheiro de André Luiz, explica que os encarnados que não prestam atenção aos ensinamentos ouvidos, nos variados setores da fé, nos círculos espíritas, católicos ou protestantes, passam pelos santuários da fé na condição de urnas cerradas. Impermeáveis ao bom aviso, continuam inacessíveis à mudança necessária. A palavra desempenha significativo papel nas construções do espírito. Um pormenor que não pode deixar de ser referido neste livro é o que se reporta à ação das entidades interessadas em que os encarnados não ouçam os ensinamentos veiculados pelos doutrinadores nas reuniões. Envolvem os ouvintes em fluidos entorpecedores, conduzindo-os ao sono provocado para que se lhes adie a renovação. Esta notícia explica o motivo por que muita gente dorme pesadamente nas sessões espíritas. Temos ouvido frequentes vezes exclamações semelhantes a esta: "Não sei o que tinha hoje. Os olhos estavam pesados e as pálpebras pareciam de chumbo." Excetuando-se os poucos casos de esgotamento físico, em virtude de noites perdidas ou de excesso de trabalho, podemos guardar a certeza de que os acompanhantes desencarnados estão operando magneticamente, no sentido de que tais pessoas, adormecendo, nada vejam nem ouçam. E nada ouvindo nem vendo, ficarão longo tempo à mercê de sua incômoda e vampirizante influenciação.